Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, amém? Deus seja louvado pela vida das nossas crianças, porque eu não sei se vocês perceberam, mas o que elas fizeram aqui à frente, ou o que elas cantaram aqui à frente, é exatamente a história da nossa salvação. Elas, na verdade, resumiram a narrativa bíblica em algumas canções, e isso glorifica muito o nome do nosso Deus. Então, parabéns a Fabi, que coordenou o trabalho, e as pessoas que também se envolveram, porque certamente o nome de Deus foi glorificado pela boca das nossas crianças aqui nessa noite. E hoje meu objetivo é continuar falando sobre o que elas começaram a ministrar para a igreja aqui. Então, as crianças começaram a ministração e eu quero agora poder ter a oportunidade de completar essa ministração seguindo o mesmo padrão que elas já iniciaram aqui. Queria te convidar a orar nesse primeiro momento, para a gente falar com Deus mais uma vez e pedirmos a Ele misericórdia, para que Ele aplique ao nosso coração tanto a ministração que foi cantada aqui agora, como a ministração que vai ser pregada também agora na sequência. Vamos orar então? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelas nossas crianças, Senhor. Obrigado pela vida de cada uma delas, Pai. E obrigado também porque o Senhor hoje as usou para proferir com as suas próprias bocas, línguas, vozes, um louvor que glorifica o Teu nome, que exalta o nome do Senhor e que ministra diretamente aos nossos corações. Pai, eu tenho certeza que o Senhor já aplicou essa palavra ao coração de muitos aqui nesse templo hoje. Mas eu creio que o Senhor ainda vai aplicar no coração de outros, ó Deus. E eu peço que o Senhor me use nesse propósito, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, como eu falei, as crianças falaram sobre salvação. E elas começaram falando sobre a Bíblia. E a Bíblia é a fonte da onde nós conseguimos compreender o que é de fato a nossa salvação. A salvação é o tema mais importante da nossa vida. E eu receio que tantos de nós tenham negligenciado ou estejam negligenciando esse tema nas nossas vivências. Muitos de nós, muitas pessoas, as pessoas em geral talvez, nos últimos tempos, elas têm considerado a Bíblia um simples livro moral, onde você abre para encontrar lá princípios que vão te dizer o que é certo e o que é errado, o que você pode fazer e o que você não pode fazer ou não deve fazer. Quando nós olhamos para a Bíblia como um livro de conduta ou apenas um livro moral, nós não conseguimos perceber a essência do Evangelho que está na salvação em Cristo Jesus. Muitas pessoas, elas não conseguem ler a Bíblia ou acham a Bíblia de certa forma um livro cansativo, porque leem com essa ótica do certo e do errado. Eu vou ler a Bíblia para saber o que eu devo fazer. Isso torna a Bíblia um livro cansativo, porque ela não foi escrita prioritariamente para isso, mas a palavra de Deus foi escrita para nos mostrar o caminho da salvação, o único caminho para a salvação. Enquanto nós tratarmos a Bíblia como um livro de certo e errado, nós vamos permanecer cegos em relação ao que ela fala sobre a salvação. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós vamos ler apenas um versículo que vai basear hoje toda a nossa rápida reflexão aqui. Atos capítulo 4, versículo 12. Atos 4, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Repetindo: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Essas são palavras do apóstolo Pedro. Para você entender um pouquinho do contexto, de onde ele diz essas palavras, Jesus havia ascendido aos céus, depois de ter ressuscitado, já tinha dado a comissão para os seus discípulos, que deveriam pregar esse evangelho por todas as nações, e então
o apóstolo Pedro, certo dia, indo com João, o apóstolo João, para o templo, para poder adorar a Deus, eles encontram um homem coxo. Então, é aquela famosa passagem, né, que a gente tem, onde o coxo olha para eles, pede esmola, e então Pedro diz, olha, não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levante e ande. Aquele homem levanta, é curado milagrosamente pelo nome de Jesus, e então Pedro, João e o homem entram no templo e vão adorar a Deus. Na sequência do texto, nós vemos que as multidões começaram a ficar extasiadas com aquilo, e foram até Pedro e até João, como quem estivesse adorando os próprios apóstolos pelo que eles fizeram, como se eles tivessem feito de fato aquela cura. Então Pedro ergue a sua voz diante daquelas pessoas, e ele prega para todos que o milagre que foi executado em nome de Jesus, e não por causa deles mesmo, que eram apenas homens enviados por Deus. O texto continua, e então nós temos o fato de que tanto Pedro quanto João, por estarem pregando o evangelho, eles começam a incomodar as autoridades judaicas da época, que mandam prendê-los. Então eles são presos, ficam uma noite na prisão, no dia seguinte eles são interrogados diante de um tribunal judaico chamado Sinédrio, que era onde se reuniam as autoridades, né, dos judeus e faziam esses julgamentos aí de ordem religiosa. Então, nesse julgamento, Pedro, mais uma vez, ergue a sua voz. Quando ele é confrontado, perguntam para ele, em nome de quem vocês curaram aquele homem? E aí Pedro, então, começa o seu discurso e ele diz que aquele homem, resumindo, né, foi curado em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E então Pedro, no verso 12, diz, continuando a sua sequência de raciocínio, ele diz, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E ele diz isso para a elite dos judeus daquela época. O que Pedro está deixando claro aqui, irmãos, é que só há um caminho para a salvação. Um único caminho para a salvação. E esse caminho está registrado na própria palavra de Deus. Então eu queria conversar com vocês, ou chamar a atenção de vocês, para algumas questões específicas sobre essa fala de Pedro. A primeira delas é que Pedro diz, não há salvação em nenhum outro. E aí a pergunta natural que a gente deve fazer, que salvação é essa que Pedro está falando? Salvação de quê? Salvação por quê? Da onde veio essa ideia de salvação? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a palavra salvação, ela traz essa ideia de livramento, traz uma ideia de preservação, de se manter seguro. Eu acho que a palavra livramento, ela explique melhor essa ideia da salvação. Então, quando a gente entende salvação assim como livramento, vem uma outra pergunta natural. Mas livramento de quê? Você precisa ser salvo de quê? Você já parou para pensar sobre isso? Nós precisamos ser salvos de quê? A Rosana já adiantou aqui na frente. Nós precisamos ser salvos de quê? Qual é o problema que nós temos na nossa vida que requer uma salvação, uma intervenção divina para que isso seja corrigido? Se nós não entendermos esse primeiro ponto, e as crianças falaram sobre isso aqui, se nós não entendermos esse primeiro ponto, todo o restante é distorcido. Toda a nossa leitura bíblica está comprometida se nós não entendermos do que nós precisamos ser salvos. Então, a primeira questão é entender o porquê nós precisamos ser salvos. Por que no cristianismo fala-se tanto sobre salvação? Por que a Bíblia fala tanto sobre salvação? Por que nós falamos tanto sobre salvação? Salvação de quê? Se você chega hoje no continente europeu, eu já comentei aqui isso outras vezes, as pessoas, elas não conseguem entender, em sua maioria, a necessidade de salvação. Porque eles vivem num ambiente extremamente estável, eles vivem numa condição financeira muito tranquila, eles têm segurança, eles têm paz, eles têm saúde, eles têm tudo que garanta uma vida tranquila aqui na terra. Então, quando você fala de salvação para eles, eles não conseguem compreender
salvação de quê? Para que eu preciso ser salvo se a minha vida está extremamente tranquila? Talvez esse seja o seu cenário aqui no Brasil. Salvação de quê? Se a minha vida está em paz, se eu nunca fiz nada errado, se a minha família está bem construída, se o meu emprego é sólido, se eu tenho feito bem a tantas pessoas, então por que a Bíblia falaria de salvação para o meu contexto ou para o meu caso? Para a gente compreender isso, a gente vai retornar, como as crianças fizeram também, lá em Gênesis, no iniciozinho do livro de Gênesis. Se você já leu Gênesis, você vai entender o que eu vou falar aqui agora. No capítulo 1 de Gênesis, nós temos o famoso relato da criação. Deus cria o homem, Deus cria a mulher, Deus cria toda a criação. E o que acontece é que, ao criar o primeiro casal, Deus dá a eles liberdade. Eles são criados de maneira boa. A Bíblia diz, no próprio capítulo 1 de Gênesis, que tudo o que Deus fez era bom. Então, Adão e Eva foram criados com um bom caráter. Eles tinham uma condição de não pecar. E Deus falou: do fruto de qualquer árvore desse jardim, vocês podem comer. Mas do fruto da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, dele vocês não comerão. Porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Havia uma restrição. Adão e Eva poderiam não comer daquele fruto. Mas eles comeram. E a partir daí, irmãos, a Bíblia relata, a partir do seu capítulo 3, como a Rosana está me ajudando aqui à frente, que o pecado, ele entra na história da humanidade. E quando o pecado entra na história da humanidade, existem algumas consequências que sobrevêm sobre toda a humanidade. E quando eu digo toda a humanidade, nós estamos incluídos nesse cenário. E é aqui que começa o nosso problema. É aqui que começa a nossa necessidade da salvação. Porque quando Adão e Eva transgridem o mandamento de Deus, nós somos representados neles, porque nós somos descendentes deles, nós somos seres humanos. Então, quando eles transgridem a lei de Deus, quando eles decidem pecar contra o Senhor, duas consequências principais sobrevêm sobre toda a humanidade, sem exceção. A primeira delas é o que a gente chama de corrupção. Corrupção humana. O que significa a corrupção humana? Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se você for ler o capítulo 3 de Romanos, um pouquinho antes desse versículo, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele diz que ninguém busca a Deus. Não há um sequer que busque a Deus naturalmente. Porque depois que o pecado entrou no mundo, todos os seres humanos que nascem, eles nascem com uma inclinação contrária a Deus, oposta a Deus. Vocês vão se lembrar que logo que Adão come daquele fruto, e Eva também, eles se percebem nus. E quando Deus se aproxima, o que eles tentam fazer? Fugir de Deus, se esconder de Deus. Naquele momento, eles estavam rebelados contra o Senhor Todo-Poderoso. E todos nós, quando nascemos em rebelião contra o próprio Deus. Ainda que você não tenha consciência disso, quando você nasceu em rebelião contra o próprio Deus. Repare comigo o que o livro de Romanos, Paulo fala em Romanos capítulo 5, no versículo 12, ele diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. O pecado entrou por causa de um só homem, mas por causa daquele homem, o pecado passou a toda a humanidade. E nós sabemos, em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Por isso mesmo Paulo diz que com o pecado, a morte também passou a toda a humanidade. E essa é a segunda grande consequência. A primeira
consequência do pecado é que todos nós, quando nascemos, nascemos rebelados contra Deus, nascemos inimigos de Deus, nascemos sob a ira de Deus, nascemos adversários de Deus, nascemos com uma inclinação contrária ao Senhor. Todos nós, todos os que não têm Cristo, todos que ainda não passaram pela conversão, estão exatamente nesse estado de rebelião contra o próprio Deus, ainda que não percebam essa situação. Mas a segunda consequência é a morte, como nós vimos nesse texto. Só que a morte, ela se manifesta de 3 formas. Nós temos a morte física, que é conhecida por todos. Todo ser humano morre. Todo ser humano vai seguir a sua caminhada e em algum momento ele vai voltar ao pó, porque esse é o decreto que Deus estabeleceu. Mas a morte, ela também se manifesta de 2 outras formas. A morte espiritual e a morte eterna. A morte espiritual, ela se inicia no pecado de Adão. Ela diz respeito à separação que existe do homem em relação a Deus. Estar morto, espiritualmente falando, significa que nós não temos vida com Deus, nós não temos relacionamento com Deus. A presença de Deus não está em nós, porque nós estamos rebelados contra o Criador de todas as coisas. Esse é o estado de todo aquele que não crê no Senhor Jesus. E existe uma terceira morte, que é a morte eterna. A morte eterna é aquela morte que vem após a nossa morte física, mais precisamente depois do julgamento final de Jesus. Aqueles que nasceram, aqueles que em nenhum momento da sua vida creram no sacrifício de Cristo, que em nenhum momento da sua vida alcançaram salvação por meio do Senhor Jesus, estes estão destinados à morte eterna. Morte eterna significa separação total de Deus para toda a eternidade. Talvez agora a gente já esteja começando a entender qual é a necessidade de salvação. Todos os que nascem estão separados de Deus, espiritualmente falando, não têm relacionamento com Deus. Todos os que nascem e não creem em Cristo, eles estão destinados à morte eterna, ao inferno, ao lago de fogo, à separação total de Deus, eternamente falando. Esse é o destino de todos aqueles que não creem em Jesus Cristo. E eu acabei de falar há pouco tempo atrás, que todos que nascem estão sujeitos a essa condenação. Todo ser humano, como a Bíblia falou, todos pecaram. Todos pecaram. Não há nenhuma exceção. O capítulo 3 de Romanos, no verso 10, eu gostaria de ler com vocês, Paulo diz o seguinte: está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. E o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, diz a seguinte frase, logo no início, no capítulo 1, verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Todos os seres humanos que não possuem o Espírito de Deus, ou seja, que não creem no Senhor Jesus Cristo, estão exatamente nesta condição de condenação eterna, caminhando a passos largos para o inferno, ainda que não percebam, porque a Bíblia diz que enquanto nossos olhos não são abertos por Cristo, nós estamos cegos, cegos pelo pecado, não há entendimento. Por isso, quando você conversa com alguém que não é cristão,
talvez alguém que você conheça e você tem intimidade com essa pessoa, às vezes você fala da palavra com ela, você fala de Deus para ela, você lê a Bíblia com ela e ela simplesmente ignora tudo o que você diz, não faz sentido para ela, porque ela está cega pelo pecado, ela é escrava do pecado. E somente quem pode livrá-la dessa situação é o próprio Deus, por meio do seu Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, Pedro diz, não há salvação em nenhum outro. Salvação de quê? Salvação da condição de rebeldia contra Deus, que levará à morte eterna, à condenação eterna. Você tem refletido sobre isso? Você tem feito essa análise em relação à sua própria vida e em relação às pessoas que você ama e que caminham com você dia a dia? Você já parou para pensar no destino que as pessoas que não têm Cristo, para onde elas estão rumando a passos largos, enquanto não creem no Senhor Jesus? Mas o segundo ponto, Pedro ressalta que não há salvação em nenhum outro. Ele está dizendo que só há uma forma de resolver esse problema, esse afastamento de Deus, essa condenação eterna que está sobre toda a humanidade. Só há uma forma de resolver isso. Não há outro caminho para que isso seja resolvido. O pior problema, irmãos, ao meu ver, é que as pessoas em geral, elas não chegam a refletir sobre isso. Quando se pensa em salvação, se pensa no contexto material, se pensa nesse mundo. Hoje em dia as pessoas elas criam seus próprios heróis e seus próprios ídolos e confiam neles para serem salvas na realidade material aqui da terra e ignoram o problema eterno da sua alma. As pessoas se prendem de tal forma a esse mundo que elas não conseguem refletir sobre a condição de suas almas. Elas só conseguem ver até o último dia delas aqui na terra, mas não conseguem perceber o que acontecerá depois daqui. Para nós é natural falar sobre isso, mas para essas pessoas não é, porque elas estão cegas por conta do pecado, cegas por causa da enganação de Satanás. A pior condição é destes que simplesmente estão perdidos e não sabem de suas próprias realidades espirituais. E eu pergunto, você tem consciência da sua realidade espiritual? Você tem consciência do estado da sua alma? Você tem consciência para onde você vai depois de tudo isso daqui? Pedro diz, não há salvação em nenhum outro. Se você confia, ou se nós confiamos em nós mesmos, nós estamos redondamente enganados. Se nós confiamos em líderes do nosso povo, nós estamos redondamente enganados. Se nós confiamos em qualquer outra coisa nesse mundo, nós estamos completamente enganados, porque Pedro diz que não há salvação em nenhum outro, ou em nada mais. E o terceiro ponto é exatamente, eu gostaria muito de ressaltar, então, qual é esse caminho que Pedro fala que é o único? E o caminho é Cristo. Se você ler o texto antes desse versículo 12, no capítulo 4, você vai ver o apóstolo Pedro anunciando esse Jesus para aquelas pessoas da época, dizendo, a salvação está nele, somente nele. A sua vida está ótima, a sua vida está boa, está tudo correndo muito bem. Lembre-se da condição da sua alma, porque a salvação só existe em Cristo Jesus. O tema mais importante da nossa vida não é o que eu vou fazer depois da faculdade. O tema mais importante da nossa vida não é os filhos que eu vou ter. Não é o futuro dos meus filhos. Não é o meu emprego. Não é a minha condição financeira. Não é a minha família. O tema mais importante da nossa vida, irmãos, é a salvação anunciada na palavra de Deus. Por que somente Jesus? Por que a salvação só está em Cristo Jesus? Por que não basta eu ser uma pessoa boa e vir à igreja todo domingo? Por que Pedro diz que a salvação só está em Cristo Jesus? Porque ele espontaneamente
se entregou na cruz no lugar de cada um de nós. Sendo o próprio Deus, ele se identificou conosco e foi tentado em tudo, mas não pecou. É o sacrifício perfeito, que foi o pagamento pelos nossos pecados. A ira de Deus foi derramada sobre ele, e agora, declarado justos por Deus, ele nos vê através de seu Filho. Eu falei que todo ser humano que nasce, ele nasce rebelado contra Deus, afastado do Senhor. Se você já leu a Bíblia lá no Antigo Testamento, Levítico, Êxodo, né, você vai ver, você lembra que durante muito tempo o povo de Israel sacrificava animais a Deus. E você vai se lembrar que quando havia pecado entre o povo, a ordem era: pegue o animal, leve diante do sacerdote, para que ele seja imolado, sacrificado e queimado, porque assim os seus pecados serão perdoados, por causa da morte daquele animal. Para que haja perdão de pecados, para que haja a resolução desse afastamento do homem com Deus, é necessário que haja derramamento de sangue. Foi assim que Deus estabeleceu, por causa da sua justiça. O que Deus faz com o povo de Israel ao longo do Antigo Testamento é, pedagogicamente, didaticamente, ensiná-los o que haveria de acontecer lá na frente com Cristo Jesus. A morte de um animal não perdoava, de fato, o pecado de um israelita lá no deserto. Mas Deus estava ensinando ao povo que quando tem pecado, precisa haver morte. Quando tem pecado, precisa haver morte. Porque o salário do pecado é a própria morte. E aí, irmãos, quando Jesus vem ao mundo, Deus envia o seu próprio Filho ao mundo, Jesus não herda aquele problema que eu falei do pecado de Adão. Porque se todo ser humano que nasce, ele já nasce debaixo do pecado de Adão, quando Jesus veio à terra como ser humano, alguns poderiam pensar que ele também herdou esse pecado de Adão. Mas ele não herdou. E sabe por que ele não herdou? Porque a Bíblia diz que Jesus nasceu de uma virgem. Ele nasceu do ventre de uma mulher, porque ele precisava ser homem. Mas ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, porque ele também é Deus. Então Jesus é ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. Ele não tem nenhum pecado, mas foi tentado em tudo que nós somos tentados. Ele não pecou em nada, e ele se entregou naquela cruz em nosso lugar. Porque se nós pecamos, a morte deveria estar sobre nós. Se eu pequei, a condenação deveria estar sobre mim. Mas Cristo, ele toma o nosso lugar naquela cruz. E quando Jesus é crucificado, daquela forma, quando ele entrega o seu Espírito, quando ele desfalece naquela cruz, e quando ele diz está consumado, o que acontece ali é que o nosso pecado é colocado sobre Jesus, e a justiça de Jesus é imputada a nós. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos declarados justos quando cremos em Cristo, porque os nossos pecados foram crucificados com Cristo, e a justiça de Cristo é colocada sobre nós. Quando Deus olha para nós, quando nós cremos em Jesus, Ele não olha mais para um pecador rebelado contra Ele, e que está debaixo da ira dEle, que será condenado ao inferno, mas Ele olha através de Jesus, e chega em nós. Ele olha para o Filho dEle, e então Ele olha para nós. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus naquela cruz. Por isso só há um caminho, porque não teve nenhum outro que não pecou, que é filho de Deus e que se entregou voluntariamente no seu lugar para ser crucificado daquela forma. Não há nenhum outro, somente Jesus Cristo fez isso. Por isso a salvação é somente pela fé nesse Cristo. E enquanto não há uma fé genuína nesse Cristo, o estado da pessoa é de quem está caminhando a passos largos para a condenação eterna. Não importa se é uma boa pessoa, não importa se tem uma família muito boa, se não crer neste que se entregou na cruz e que é testemunhado pelas Escrituras, o destino é a perdição eterna. Por isso, eu comecei dizendo
da importância da salvação. Salvos de quê? Desse cenário terrível. Mas Deus, pela sua graça, nos deu o caminho para que nós não tenhamos esse destino terrível. O caminho é o Senhor Jesus Cristo. Eu queria ler um texto com vocês, está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53. O profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo, olha só o que o profeta Isaías disse no capítulo 53, que está registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Diz bem assim: versículo 1, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Reparem agora, irmãos, a descrição que ele vai fazer de Jesus Cristo, cerca de 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Não tinha boa aparência e nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Não é impressionante? 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, esse texto é registrado. Parece que alguém estava ali vendo a cena, né, e escrevendo tudo isso, mas não. Está lá no livro do profeta Isaías, o que mostra, irmãos, que toda a Escritura, ela aponta para essa grande salvação que foi executada na cruz por Jesus Cristo. Por fim, ok, pastor, e o que você quer dizer com tudo isso? Aonde a gente chega no final dessa história? Eu vou chegar aonde as crianças chegaram, nas últimas duas canções que elas cantaram aqui, o acordo da salvação e a salvação. Só há um caminho, como diz o apóstolo Pedro, que é crer em Jesus Cristo. Crer que Ele é o Filho de Deus. Crer que Ele se entregou naquela cruz como um pagamento pelo seu pecado, porque você é quem deveria estar naquela cruz. Crer que você, ou que nós, somos pecadores, enquanto estamos distante do Senhor. Crer que não há nada que nós possamos fazer que satisfaça a justiça de Deus, porque nós somos pecadores. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e derramou o sangue dele naquela cruz, para que nós, crendo nisso com todo o coração, fôssemos perdoados e tivéssemos agora o caminho convertido. Lembra que eu falei que quando nascemos, enquanto não cremos em Cristo, nós caminhamos a passos largos para a condenação. Quando nós cremos em Cristo, nós somos convertidos.
e passamos a caminhar a passos largos para a eternidade com o Senhor. O apóstolo Pedro mesmo, no versículo 38 do capítulo 2 de Atos, após uma pregação como essa que ele tinha acabado de fazer ali para o Sinédrio, ele diz, quando alguns perguntam para ele, Pedro, o que nós devemos fazer? E ele fala, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Vocês receberão a presença do Espírito em vocês, a partir do momento que há fé genuína em Cristo. Mas o apóstolo Paulo diz, todo aquele que, com a sua boca, confessar que Jesus é Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, este será salvo. Então não basta nós apenas falarmos da boca para fora que nós cremos em Jesus. Não basta apenas replicar algo que foi ensinado para a gente ao longo da vida sobre crer em Jesus. Mas é necessário que no fundo do nosso coração nós tenhamos essa fé. E essa fé que salva, ela só é produzida pelo próprio Deus. Nós não conseguimos ter fé por nós mesmos. Ninguém cria fé. Ninguém consegue estabelecer a fé por si próprio, mas a fé é fruto da ação de Deus no coração do homem. É por isso que eu sou limitado na pregação. Todos nós somos limitados na pregação. O máximo que a gente consegue fazer é anunciar a verdade. Mas quem aplica a verdade ao coração do homem é somente Deus, por meio do Espírito Santo. Eu queria encerrar essa mensagem com um texto que Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 1, do versículo 21 ao 24. Paulo diz o seguinte, visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Os judeus, quando ouviam a pregação sobre Jesus, achavam um escândalo, porque eles imaginavam como que o Messias pode ser tão fraco a ponto de morrer numa cruz. Os gregos, quando ouviam a pregação sobre Jesus, eles achavam loucura, porque que sentido faz nessa historinha que essas pessoas estão contando para nós? E talvez no nosso tempo de hoje, as pessoas não achem nem escândalo e nem loucura. Talvez elas achem que não faz sentido algum. Talvez não consigam nem ouvir o que está sendo pregado, porque essa é a tônica do nosso tempo. Mas o apóstolo Paulo diz que os que foram chamados, tanto judeus como gregos, como vocês aqui hoje, como eu, ou como qualquer outra pessoa que ouvir a mensagem, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Por isso o apóstolo Pedro diz, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O tema mais importante da sua vida é a sua salvação. Se você não atentou para isso até hoje, em nome de Jesus, atente, creia, busque o Senhor, porque isso é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. E se você já crê em Jesus Cristo, se você já passou pela experiência da conversão, o próprio apóstolo Paulo também diz, em Romanos 6,4, ele diz o seguinte, para você que já crê, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, se você, irmão, já creu ou crê em Jesus Cristo, ande em novidade de vida. Desenvolva o fruto do Espírito, caminhe com o Senhor, se relacione com Ele, porque Ele te chamou para isso. Você que ainda não vive esse relacionamento,
eu faço coro com o apóstolo Pedro. Arrependa-se e creia, para que você seja salvo e para que você desfrute de uma vida plena, de relacionamento com o Senhor, ainda aqui nessa terra. Nós, pastores da igreja, estamos aqui à sua disposição para isso. Então, se essa pregação de alguma forma incomoda seu coração, se de alguma forma ela alcança o seu coração, nós vamos ter um momento de oração agora. E você tem total acesso a mim e a qualquer outro pastor, pastor Tiago, ou qualquer outros pastores dessa igreja, tanto aqui após o culto, como ao longo da semana, para você chegar até nós e dizer: pastor, eu quero caminhar com Jesus. Eu entendi quem eu sou sem Jesus. E eu entendi quem eu serei com Jesus. Eu quero caminhar com o Senhor. Então, se o seu coração se incomoda verdadeiramente com a mensagem de hoje, nos procure. Nós vamos ter um enorme prazer em poder caminhar com vocês. Agora, nós vamos ter um tempo de oração, um minutinho de oração, onde você vai falar com Deus sobre o que você ouviu e sobre como o seu coração está. E depois a gente vai encerrar o nosso culto. Senhor, a Tua palavra diz que o homem natural não é capaz, Deus, de discernir as coisas espirituais. E que o homem espiritual, sim, ele é capaz de discernir, porque discerne pelo Teu próprio Espírito. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu venho pedir ao Senhor, interceder ao Senhor, ó Deus, com tantos outros irmãos meus que aqui estão, para que o Senhor faça a Tua obra e glorifique o Teu nome na vida de pessoas que ainda não conhecem o Senhor. E que o Senhor glorifique o Teu nome também na vida de pessoas que já conhecem o Senhor, que são salvas, mas que têm vivido uma vida completamente apática, espiritualmente falando, que vivem como se não conhecessem o Senhor, Deus. Pai, glorifica o Teu nome nas nossas vidas. Nós precisamos do Senhor. Nós queremos ver o agir do Senhor de maneira sobrenatural, ó Deus. Na nossa igreja, no nosso tempo, na nossa geração, nós ansiamos pela presença do Senhor, que transforma as nossas vidas e molda os nossos caráteres, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Tu conheces os corações de todos que aqui estão. Se há um, ainda que seja um, que foi impactado pela ministração das crianças, que foi impactado por essa palavra que foi pregada, exposta, Senhor, acolhe essa vida, Pai, e não deixa que essa pessoa deixe passar esse momento, esperando que aconteça um próximo, Deus, mas que o Senhor já faça com que ela se achegue a Ti hoje mesmo, que o Senhor possa tocá-la de tal maneira, Pai, que ela se entregue completamente ao Senhor. Isso não vai ser visível a nós, nós não vamos ver isso, mas o Senhor vai, porque o Senhor contempla os corações. Então esse, que porventura, Deus, hoje, ficou angustiado com a sua situação de pecador, ficou aflito com o seu destino, e que decide se entregar completamente ao Senhor, pela ação do Teu próprio Espírito, Pai, salva essa vida, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor, Deus, e conduz essa vida, até nós, pastores, ministros, líderes desta igreja, para que nós, assim como fomos chamados pelo Senhor, possamos pastoreá-lo, possamos orientá-lo, possamos dirigi-lo nos caminhos de Deus. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que assim o Senhor faça, para a glória
do nome do Senhor. Obrigado pelo culto que foi prestado aqui hoje. Obrigado em especial pela presença das crianças e pelo louvor delas mais uma vez, Pai. E que o Senhor nos dê uma semana abençoada, repleta da Tua glória, da Tua presença. Toca nosso coração, nos incomoda em relação ao pecado. Não deixe a gente viver uma vida aquém do que nós podemos viver com o Senhor, Deus. Chama a nossa atenção, Pai. Enche-nos com o Teu amor, enche-nos com o Teu Espírito. Faça transbordar em nós a Tua presença, para que outros sejam impactados por Ti, Senhor. Nós ansiamos por isso, desejamos isso, ó Deus. Abençoe os nossos caminhos, proteja-nos, livra-nos de todo mal, cuide dos nossos, Pai, e ajude-nos a honrar o Senhor em tudo que nós fizermos. E assim que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda esta congregação, hoje e sempre. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.